soberano e grandioso Deus. Estamos aqui, Pai, mais uma vez, agradecidos por tão grande bênção o Senhor tem nos dado. Estamos aqui, Pai, para te agradecer por tudo. Que o Senhor seja nesta manhã a nossa ajuda, pois o Senhor prometeu, ó Pai, que quando nós fôssemos levados até mesmo na presença de autoridades, não era para temer, pois o Senhor colocaria as palavras em nossos lábios. E nesta manhã, Senhor, eu estou dependendo exclusivamente da Tua graça, da Tua direção, pois estamos em um momento difícil e glorioso ao mesmo tempo. Difícil porque ele tem que chegar. Está sendo difícil a todos, mas glorioso porque é o tempo do fim para nós e o começo de um mundo do qual não teremos mais isso. Seja a nossa porção nesta manhã, e eu peço que o Senhor me ajude e ajude teus filhos, para nós vermos o momento em que estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Só a graça nos mantém de pé. Eu estava com tudo preparado, alguma coisa ali para nós meditar, mas o Espírito Santo me inquietou para falar de um assunto que eu peguei há poucos minutos atrás. Por isso estou em desespero. Eu sei que acostumar com o púlpito ninguém acostuma, mas tem dias que parece que é mais difícil ainda. E eu quero que os irmãos fiquem em espírito de oração, me ajudem, porque nós vamos falar aqui mais lendo, eu creio, porque é algo que eu não tive. Para começar, eu não sou uma pessoa, um mestre, né? Sou uma pessoa com pouca cultura, escolaridade, e tudo que a gente faz não é copiado, não é repetindo, mas é que vem direto do Senhor. Deus é testemunha disso. E eu estava, como eu disse, tudo preparado para falar. Preparado que eu digo, a gente pegou as referências da Bíblia, nos preparamos como um profeta ensina. Mas eu acordei hoje e esta mensagem estava do lado da minha cama. Eu abri ela por alguns minutos e eu senti que queimou no meu coração. E o fato é que, na verdade, até agora eu não sabia o que fazer nesta plataforma. Que tipo de culto Deus queria que nós trouxéssemos. Mas nós estamos aqui e creio que nós vamos ser abençoados, aprender juntos aqui. Se o povo entendesse o grau, o nível, o tempo em que estamos vivendo, o grau, irmão Rodrigo, de ensinamento que temos, o nível que era para nós estarmos, o povo ia ser muito mais esforçado e agradecido. Mas você percebe que há muita superficialidade, vamos dizer assim. O povo está muito superficial nas coisas. Mas para Deus não tem problema algum, porque Deus, a sua palavra vai ser cumprida. De qualquer maneira, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E nós estamos próximos desta palavra, estamos no espírito dessa palavra, e quando o profeta pregou esta palavra,
que ele teve a revelação dos selos, irmão Rodrigo, houve pessoas que pensaram que Jesus já viria ali. E até foram perguntar para ele se deveriam vender suas propriedades. E o Brandt disse, não faça isso. Trabalhe, viva, né? Viva espiritualmente como se ele voltasse hoje, materialmente como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. Mas são pessoas, irmão Adriano, que estavam no Espírito. Essa é a diferença. E hoje um precioso irmão disse, eu já conversei em casa, nós vamos ter que conversar após essas eleições, porque não vamos falar de eleição, o mundo está saturado disso, mas não tem como ficar fora, porque nós não estamos lá dentro, mas estamos vendo o momento disso. Dá para se entender? Nós não estamos nisso, mas nós temos conhecimento disto. Então quem tem conhecimento disto através da Bíblia e da mensagem, ele está da maneira que a família conversou. Parece que o tempo chegou. Então, vamos ler a Bíblia para nós conversarmos um pouco aqui. Você vai tendo paciência comigo e a coisa vai andando. Os irmãos vão ali, pastor, qual escritura o senhor vai ler? Eu digo, eu não sei. Mas abra a sua Bíblia na primeira carta, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e versos 12 ao 16. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Esse era o tema da mensagem que eu ia pregar, a mente de Cristo. Agora eu quero abrir com você no livro de Hebreus, capítulo 10, um pouquinho para frente. Capítulo 10 de Hebreus. Versículo 19 a seguir. Por que eu vou ler isso aqui? Porque a mente de Cristo é o Espírito Santo em nós. E só vai entender o momento, só vai entender isso quem tiver nesse nível de Espírito. Tendo, pois, irmãos, ousadia, Hebreus capítulo 10, né? Verso 19 a seguir. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Olha bem, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus não está brincando. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como, pastor? Como, Paulo? Não deixando a nossa congregação,
como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Já pensou que coisa, irmão? Considerando uns aos outros, para nos estimular ao amor e às boas obras. Mas como? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então o momento é de nós estarmos unidos. O momento é de união. E não deixar a congregação. E não faltar culto. E é um momento de nós estarmos mais juntos do que nunca. Soberano Deus, acrescente as tuas bênçãos a esta palavra e nos ajude mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Pedido de oração aqui antes de entrarmos na palavra. Irmã Catarina Ignácio, peço oração por minha família e meus netos, Isaac e Jonathan, e por nossa pequena congregação aqui em Lajeado do Meio, Irani, Santa Catarina. Deus abençoe, preciosos e amados irmãos, e tenha certeza que esta oração e este pedido está diante do trono de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de união. Em ambas as áreas, tempo de união. Ontem, eu recebi uma mensagem, na parte da manhã, de um companheiro de um outro estado, veterano. E nesta mensagem, ele disse: eu senti no meu coração de passar esta mensagem para alguns irmãos, colegas. E é uma ideia, uma sugestão sobre como vocês procederem em suas congregações. E ele me passou os acontecimentos que estavam ali, irmã Ju, naquela região. O que estava acontecendo devido ao momento que nós estamos vivendo na nação brasileira. E ele passou-me sobre vandalismo, sobre invasão de igrejas, porque há dois lados. E se nós tivéssemos tempo, nós vamos, até quem sabe por dentro aqui desta mensagem, nós vamos ver que há o comunismo, há o ecumenismo e a noiva. E o profeta aqui na voz, aqui, estava falando sobre 3 poderes. Então há o comunismo, que esse um cristão jamais. Você não conhece a mensagem, desculpa falar se você tem uma caída para essas coisas. Porque o comunismo, mas o comunismo Deus falou através do profeta que está usando, eles podem estar usando, mas é do diabo. Está usando para fazer com que o povo purgue, que virou as costas para ele. E a noiva não está no comunismo e nem no ecumenismo. A noiva está separada para ser levada. Não estou dizendo a questão de você ser um cidadão e saber em quem vota. O voto é obrigatório. Então você já deve... Não tem nem questionamento. Não tem nem pastor ficar pensando, irmão, vigia que tu vai votar. O eleito deve saber. Irmão, não tem nem o que nós está comentando isso. É coisa por lá fora. Porque o fato de nós não estarmos no meio disso, não quer dizer que nós vamos apoiar o que é errado e ir contra alguma coisa que está mais perto das Escrituras. Ou melhor, tentando, até por um espírito que Deus está levando com que eles se unam. É difícil falar disso, mas são 2 espíritos que estão se unindo. O ecumenismo e o comunismo. Que coisa terrível isso. Isso que eu não programei nada aqui, estou falando que Deus está colocando. Agora imagina comigo. Então esse pastor vem e dá uma sugestão. Ele diz, irmãos, aqui está acontecendo isso. Então eu não estou mandando, nós não somos uma denominação, não temos um sobre o outro, mas eu tomei
por liberdade, fazer assim na minha igreja, e assim e assim. Estou tendo meus cultos com o volume mais baixo e as portas da igreja fechadas. Porque lá está desse jeito. Aí ele foi movido pelo Espírito. E eu estou falando que nós estamos vivendo um tempo, irmão Noemi, de união. E a união da noiva é como? É em espírito. Nós não temos um líder entre nós, a não ser o Espírito Santo. A denominação, o comunismo tem um líder, vão ter. O comunismo tem líder, mas a noiva não tem líder, ela tem a liderança e o seu líder é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo toca num homem, não sei quantos quilômetros daqui, 1000 quilômetros, e ele manda essa mensagem, diz, aqui está acontecendo isso, faça isso, talvez se você achar por bem, na sua administração, faça isso. E eu disse, pastor, eu agradeço pelos cuidados do Senhor, passei a mensagem para ti, dele inclusive, pela confiança, acho que passei pelo Moisés também, se não me engano. E eu disse a esse pastor, eu agradeço a sua preocupação, mas aqui na nossa região ainda não está acontecendo esse tipo de coisa. E ele, disse, não, eu expressei algo que está no meu coração, não estou mandando, estou dando sugestão. Mas no final da tarde eu vi, mandaram uma mensagem para mim, que a coisa aqui já tem tomado esse tipo de lugar. Aqui, São Leopoldo, do lado, já estão pichando igreja, estão bagunçando com as igrejas. Então chegou aqui também essa coisa. Então nós devemos de vigiar, estar atento, falei com os diáconos, estar atento, apesar de nós sermos um grupo pequeno, mas a coisa está aí, o vandalismo, quebrando igreja, colocando fogo em igreja, atacando o carro de pessoas. Está aqui do lado, o Luiz deve conhecer uma igreja grande, chama luterana, eu acho que é, no centro de Leopoldo, toda pichada, com um absurdo, aborto já, Lula é Jesus, pinchando a igreja. O pastor colocou uma nota pedindo que providências fossem tomadas. Então, a coisa pendeu. Por quê? Porque o tempo é de união. E eles estão unidos para isso. E o outro lado se uniu, sem saber que está sendo unido também. E a noiva também tem que estar unida, em espírito. Ao ponto de um pastor lá a 1000 quilômetros falar algo que ainda não tinha acontecido, de manhã e à tarde acontecer, para mostrar, nós estamos em espírito. Eu tomo um pequeno sinal, para nós é muita coisa. Então, temos a mente de Cristo, eu ia falar. Mas veja, não deixando a nossa congregação, como é de costume, quer dizer, então é para estarmos unidos. E esta mensagem, o tempo, a unidade e o sinal, isso tem um nível, um grau de instrução profética aqui, que só o eleito, só o revelado entende isso aqui. Veja, o profeta falando aqui, irmãos, eu creio que estamos vivendo em um grande tempo de união. Estou tomando estas luzes vermelhas e os sinais que brilham e tudo mais, das mulheres, como elas fazem, os homens, como eles agem, as igrejas, como elas atuam. Mostrando a este pequeno grupo, com todo o meu coração, que eu creio que estamos guarnecidos na linha da palavra de Deus nesta grande e profética hora. Justamente antes da vinda do Senhor Jesus, unindo-se e se aprontando. Agora veja você, antes que Tito unisse as nações, ajuntasse seus exércitos para destruir Israel, aquele povo ali, por que foi que ele destruiu? Nós vamos ver aqui no andar desta mensagem. Aquilo era a Bíblia, tinha que se cumprir, havia sido profetizado, porque eles rejeitaram a mensagem. Eles rejeitaram o mensageiro, a mensagem. Quem era a mensagem? Era Jesus. Então Deus permitiu que Tito aliasse seus exércitos, sitiasse aquele lugar.
E aí Deus ainda orientou eles através da palavra do profeta, que eles orassem para que a fuga não acontecesse no inverno, nem no sábado. E graças a esta profecia, diz o profeta, não houve um cristão ali dentro. Saíram antes daquilo acontecer. Não houve um. Tudo estava espalhado. Deus preparou para espalhar eles. Já pensou que coisa tremenda? Como se Deus guarda você, irmão. Como Deus guarda a sua noiva. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Mas antes disso acontecer, diz o profeta, Tito trouxe este grande exército de romanos e gregos, cercaram as muralhas de Jerusalém, encurralaram as pessoas lá, e elas morreram de fome. Elas comeram as cascas das árvores. E um grande historiador chamado Josepes nos diz, comeram o capim do chão, elas até mesmo cozinharam os filhos umas das outras e comeram, veja, como se fossem pessoas loucas. E então, quando finalmente Tito, ele estava sentado lá em cima nas colinas ao redor de Jerusalém, e aquelas pessoas lá pensavam, irmão Adriano, que estavam fazendo a vontade de Deus. Quando viram aqueles exércitos marchando, eles tinham recusado ouvir aquele grande mestre. O Senhor Jesus Cristo lhes falou aquilo. Lá não havia nenhum daqueles cristãos apanhados lá, porque eles viram o sinal e se mudaram. Vem? Eles disseram, aqueles que estão em cima do telhado não desça, ou que estiver no campo não volte, não busque sua capa, mas fujam para a Judeia, e orem para que a vossa fuga não se dê no tempo do inverno e nem no sábado, porque no tempo do inverno as colinas estariam cheias de neve, e no dia de sábado as portas estariam fechadas, o portão, e eles seriam apanhados naquela condição. Vem, e nós queremos entrar nisso mais para frente, diz o profeta. Agora observe, eles oraram para que aquilo fosse daquela maneira. Jesus disse que orassem por aquilo. E eles apanharam, e eles não apanharam nenhum deles lá. Eles se haviam ido porque eles olharam no sinal e partiram. Aquilo era tudo. Oh, como as igrejas hoje deveriam ver o sinal do tempo no qual estamos vivendo. Fuja o mais depressa que vocês puderem para o Calvário, para a vida, não para alguma igreja, mas para Jesus Cristo. Amém? Veja, para Jesus Cristo, unam-se com Ele e não com alguma organização, algum credo de igreja. Unam-se a Cristo e tenha certeza que é Ele. Pessoas que fazem pouco desta mensagem, não levam as coisas de Deus a sério, não têm certeza que é Ele. Não tem certeza que o sinal está aqui, a voz de um profeta clamando nesta era, o último profeta, não haverá outro. Estamos fazendo o que com a nossa fé? E o aperto virá, e tem que vir. O aperto virá e tem que vir para nós estarmos mais unidos. Mas quem hoje, por qualquer coisinha, espane a rosca, irmão Adriano, como diz o ditado nosso aqui do Sul, o que vai ser quando o aperto virá? Vamos fazer o quê? Hoje, por qualquer coisinha, fica-se nervoso, fica-se bravo com o pastor. O Paulo aqui falando aos hebreus, dizendo assim, nós devemos estimular-nos uns aos outros e exortar-nos uns aos outros. Não está falando nem do pastor, uns aos outros, exortar-nos para permanecer, não abandonar a congregação. Mas não, tem que ter cuidado, até o pastor ter cuidado para não falar muito duro, porque essa irmã e esse irmão ficam nervoso, pastor. Mas a minha fé e a sua não se abala. E nós não estamos brincando de ser crente. Nós amamos essa palavra. Veja, o profeta segue dizendo assim,
Una-se a Cristo e tenha certeza que é Ele. Você não pode simplesmente tomar qualquer coisa. Você tem que estar certo de que é Ele. E que tempo que nós estamos vivendo, diz o profeta, que tempo de união. Agora encontramos que eles rejeitaram o Messias, então se juntaram. Olha só, fizeram uma coligação para si e propuseram entre si que qualquer pessoa que recebesse a Jesus como profeta fosse excomungado da igreja. E vocês recordam o rapaz, o cego aquele, o profeta está falando? Que Jesus curou aquele cego, irmã Suzy? E aqueles homens ali queriam saber quem tinha curado ele. Foram no pai dele, foram na mãe dele, eles falam, pergunta ao rapaz, ele já responde por si. Mas a Bíblia diz porque eles tinham medo da repressão daqueles homens. Então eles estavam unidos, irmão Ori, para não receber o Messias, para não receber Jesus, para não crer que ele era Jesus. Veja, Jesus disse que aquilo ali não foi pecado, eles queriam saber se era pecado do homem que tinha nascido cego. Jesus falou, não, ninguém pecou, nem o pai, nem a mãe, foi porque a obra de Deus precisava ser realizada. Agora os judeus uniram-se contra Jesus, veja, e contra o seu Messias, e sua mensagem de Messias. E nós vemos a mesma coisa agora acontecendo. Simplesmente a mesma coisa. O comunismo está se unindo. Aqui vai começar a apertar. O comunismo está se unindo. Se você apoia, você está unido com eles. Um apoia o outro. Então, pastor, desculpe se está escutando, não que diz que apoia tal coisa para vir logo o aperto. Você está fazendo parte da união com eles, e eu não quero. Eu sei que isso vai acontecer, e quando isso acontecer, é para nós levantarmos os olhos ao céu e estarmos regozijando. Mas eu não vou ter parte nisso. Veja, e parece que essas mensagens tudo se torna nova. Essa mensagem, vou pregar no 63, está toda grifada que eu li, e por que nesse momento eu levanto e está do lado da minha cama? E Deus é testemunha disso. No chão. Se Samanaí, quando foi deitar ontem, viu, estava no chão, não estava na minha estante. Então são coisas, irmão, que não é brincadeira. O povo está se unindo, o diabo está se unindo, mas Jesus Cristo está unindo a sua noiva através do Espírito. Veja, e nós vemos a mesma coisa acontecendo agora, simplesmente a mesma coisa. Mensagem, o tempo, a unidade e o sinal, parágrafo 56. Nós vemos a mesma coisa. O comunismo está se unindo para destruir a igreja. Aí eu falava com o irmão Adriano no escritório. Não a noiva, a igreja. Agora eu pergunto. Quando Israel quis passar por aquela terra dos moabitas, eles prejudicaram Israel, quiseram colocar tropeço, e eram parentes. E o profeta diz que eleito não persegue eleito, e eleito não causa dano a ninguém. Então esse povo que está unindo, pastor, mas está unindo é o comunismo, mas eu vou estar, é o ecumenismo, eu vou estar contra eles? Eu sei que vai ter salvo lá. São parentes, esse povo que quis prejudicar o outro para não passar ali, o povo de Israel. Eles eram parentes. E o profeta diz que eleito não causa dano a ninguém. Eu não quero causar dano a ninguém. No meio desse povo que vão passar pela tribulação, tem salvos. Eles não vão se salvar na tribulação e já entram. Passando por lá, a noiva vai antes. Meu Deus, que coisa forte. Eu disse que eu não tinha estrutura para falar disso hoje, que é muita coisa que envolve. Mas vamos pegando as pepitas. Olha que der o tempo, nós dissemos amém, vamos para casa.
Mas olha o que grau nós estamos vivendo. Isso aqui não é como dizia o profeta, não é leite desnatado. E se você não tiver essa percepção profética, você não vai entender isso aqui. Veja, o comunismo está se unindo para destruir a igreja. E a única maneira que depois que a igreja se unir também, no concílio de igrejas, o concílio mundial de igreja, para negar e destruir a mensagem, a palavra. Então que coisa nós estamos. A noiva, separada, irmão Rodrigo. O comunismo se une para destruir a igreja se une. Nós estamos vendo isso hoje, na nossa frente, mas o que eu quero dizer é que eles estão unidos, e é tempo de união, e nós temos que estar unidos, obedecendo a voz do Espírito Santo, para estarmos unidos com esta mensagem, com esta palavra. Não estamos vendo as coisas acontecendo ao nosso lado, o comunismo tentando engolir o ecumenismo. Estão todos unidos, nem sabendo o que estão fazendo. E a noiva aqui, e nós que somos a noiva de lado, alguns fazendo pouco, não entendendo a hora que estamos vivendo, meus irmãos. Aleluia! Veja, o Concílio Mundial de Igrejas se une para negar e destruir a mensagem, a palavra. Eles têm rejeitado a palavra. As igrejas têm. Eles não podem aceitá-la porque ela está contra os seus credos denominacionais. E não importa quantas colunas de fogo paire em nosso meio, em meio do povo, ou quantas pessoas, quantas coisas sejam preditas e aconteçam, todos esses grandes sinais que ele prometeu para o último dia, eles não podem fazer isto. Eu estou lendo algo que o profeta disse que ia acontecer, e mesmo assim pessoas estão escutando, estão dizendo o que ele está falando. Sinal para esse tempo que estamos vivendo. Veja. Primeiro, irmão, nós estamos nesse tempo de união, vindo agora, observe, e então a igreja tem se unido contra a mensagem, e então quando ela faz isto, as nações se unindo em comunismo para destruir a igreja outra vez, exatamente o que eles têm, o que ele fez em primeiro lugar, e isso se repete novamente. Primeiro Israel teve que virar as costas para a mensagem. E quando eles rejeitaram a mensagem, então a vida nacional se uniu de outras nações e entraram e destruíram a igreja. E hoje eles têm rejeitado a mensagem do Senhor Jesus, e eles têm rejeitado a mensagem e o Senhor. E agora o tempo está vindo onde o comunismo está juntando o mundo contra a igreja. Vem? Isto tem que ser desta maneira. E o profeta diz, é difícil eu dizer isto. Mas ele disse, em 63. Foi difícil para aqueles judeus crerem. Eles disseram, venham irmãos. Nós vemos, Deus está conosco. Nós entraremos no templo e agora nós oraremos e deixaremos o santo pai fulano de tal, o santo fulano de tal, nos dirigir em oração, fecha os portões. E Tito tomou sua posição, eles tomaram a posição, e Tito tomou sua posição, e se pôs lá de pé por cerca de 1 ano ou mais, bem em guarda, e deixou-os passar fome lá, e não havia nenhum deles que pôde sair fora da cidade. E eles morreram de fome. E quando ele entrou lá, colocou os seus muros abaixo, e o sangue jorrou como os rios lá embaixo, onde ele matou tudo que havia lá. Aleluia. Agora, quem eram aqueles homens? Mudando um pouquinho aqui. Eles falharam em ver o sinal daquele dia. O sinal
as profecias que a Bíblia, que foram feitas antes. E eles disseram: vamos entrar agora. Quem eram esses homens que rejeitaram, irmão Rodrigo? Eram homens santos, eram homens nos quais você não podia colocar um dedo em suas vidas. Eles não podiam ser aquilo. Um sacerdote era morto e apedrejado até morrer por qualquer coisinha que ele cometesse. Então eles tinham que viver uma vida limpa e santa. Ele não podia fazer aquilo porque ele seria apedrejado simplesmente por qualquer coisa. Eles eram grandes homens, homens santos na visão do povo. E ainda assim, eles entravam e diziam: nós temos Deus, o Deus que tem estado conosco através de todas as eras. Nós entraremos em seu santo templo, que era o santo templo de Deus. Mas veja, ele havia sido rejeitado no seu templo. O templo eles podiam até ter, mas eles tinham rejeitado o dono do templo, o Senhor do templo. Eles podem até ter a Bíblia, eles podem até dizer que estão adorando, mas eles rejeitaram a mensagem da hora. Eles rejeitaram Jesus. Veja, eles podiam chegar e dizer: nós subiremos à casa do Senhor. E todos os hebreus sabem que nós somos a raça escolhida, nós somos aqui, e Deus é o nosso Deus, é o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, e Ele está conosco. O profeta diz: isto soa, mas o que haviam feito eles? O construtor da casa estava lá, na forma de um mais baixo carpinteiro galileu, e eles o rejeitaram. Quando Deus vindicou sendo ele o seu mensageiro da hora do tempo, eles o rejeitaram. Então todas as orações, toda a sinceridade e todos os seus sacrifícios não significaram nada para Deus. Eles haviam feito aquilo e Deus deixou o seu grande exército se unir e destruir aquilo. Veja bem, você está entendendo? Está entendendo isso aqui? Veja bem. Eles estavam lá lutando pelo templo que era sagrado. Mas o construtor do templo, de um lado ali, como um simples carpinteiro. E eles não puderam conhecer o sinal. O único que podia salvar eles não puderam. Então viraram as costas para ele. Aí o profeta vem e diz: nós vemos hoje como as igrejas, através das denominações demais, rejeitam a palavra de Deus. Eles não querem que você lhes diga a respeito dessas coisas. A ciência pode provar isso através de fatos e tudo mais, e eles continuam a não querer ter nada a ver com isto. Não estão querendo, irmão Rodrigo, rejeitar tudo. A ciência tem provado que Deus se deixou ser fotografado. Você que não entende, não consegue ver, nós temos uma foto aqui. E essa foto não é para mostrar o homem William Branham, não. Isso é para mostrar a coluna de fogo que pairou sobre sua cabeça, que acompanhava, e foi fotografada, e foi pesquisada pelas autoridades ali, e foi confirmada que é um ser sobrenatural. Mas o sistema não aceita, não acredita. Veja, o profeta diz: ela tem se deixado fotografar através de foto e tudo mais, e eles continuam a não querer ter nada a ver com isso. Então, irmãos, o comunismo está se formando para destruir isto. Exatamente como Tito fez. A Bíblia diz que eles fariam exatamente. Agora você vê onde estamos vivendo? O tempo de união. Quando virmos essas coisas se unirem, é o tempo de união. Por que falhamos em ver essas coisas? Você sabe? Profeta, não vou ler para ganhar tempo. O profeta fala que ali houve um ecumenismo já na sua região. Que ali, irmão Rodrigo, o líder ali era um homem de uma certa denominação. E tudo que fosse fazer ali tinha que passar pelo crivo daquele sistema.
Ao ponto de um irmão machucado, o que acontecesse alguma tragédia, chegasse pedindo uma oração, não podia ser feito sem aquele homem primeiro liberar. Poderia ser até morto com isso. E nós vamos ver isso acontecer. Você pode escrever na sua Bíblia, se nós estivermos vivos, se não formos antes, nós vamos ver isso acontecer. Ao ponto de nós não estarmos aliados no ecumenismo, no Concílio Mundial de Igrejas, e nós não podemos orar por uma pessoa, a não ser que seja escondido, e se descobrirem, a coisa vai ficar ruim para nós. Isso é mensagem. Então o que estamos fazendo? Brincando? Aproveite adorar a Deus. Ame a Deus, dê tudo que puder para estar nos cultos. Lute contra você mesmo, contra a sua canseira, contra seu desânimo. Vai ter um tempo que você vai sentir saudade de olhar para um irmão, de encontrar um irmão na rua. Vai chegar esse tempo. Hoje os cultos muitas vezes causam fadiga, é uma vergonha. 2 cultos na semana, encontrar um culto de quarta sem ninguém, domingo sem ninguém. Se abre a internet dos companheiros, igrejonas grandes, culto de quarta-feira, 10, 15 pessoas. Se for por um motivo justo, motivo de trabalho, Deus vai abençoar da mesma maneira. Mas a pessoa sem ter nada para fazer, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, pare. O profeta diz, é hora de parar o trabalho e fazer alguma coisa que lhe fira, para você vir à igreja. Irmãos vendiam vacas, irmãos vendiam seus animais que criavam ali, para poder estar nos cultos do profeta. Oh Deus, o profeta diz aqui, os judeus se uniram contra Jesus, e nós vimos o que aconteceu, e nós vemos a mesma coisa agora, o comunismo se unindo para destruir a igreja, e depois que a igreja se unisse no Concílio Mundial de Igreja, tentaram destruir a mensagem, a palavra de Deus, eles tentam se afastar dela. A única coisa que eles podem fazer é extrair para si mesmo um concílio, porque eles estão separados. Não dá para entender como eles não estão vendo um espírito nisso, 15, 20, 30 mil denominações unidas, e nenhuma concorda com a outra, em doutrinas, mas no entanto estão unidas. Por quê? Porque o momento é de união, porque Deus está preparando isso para chegar, e o ecumenismo está unido. Comunismo, mas a noiva tem que estar unida, a noiva tem que estar unida com a palavra, aleluia. Veja, deixa eu olhar aqui para nós encerrarmos. Eu estava pensando nessas nações outro dia, diz o profeta, eu gostaria que tivéssemos outra como aquela que se levantasse, alguém que se levantou naquela época. Ela foi aquela que foi até os bares e arrancou os uísques e lançou fora os anúncios e tudo mais. Por que não se levanta algumas mulheres hoje como aquela, que saiam por aí e rasguem alguma dessas fotos de nudismo dessas mulheres de sua própria raça e coisas como esta? Vê você? Não tem mais isso. O povo está com medo de falar qualquer coisa. Agora, no entanto, essa mulher, uma infiel que disse que é inconstitucional a Bíblia ser lida nas escolas públicas. E coisas como essa. Agora recordo vocês, tem vocês observado outra vez? Eles estão tentando dizer agora, e grandes estudantes das Escrituras dizem que muitas das profecias que foram profetizadas na Bíblia estavam absolutamente erradas e nunca aconteceram. E vocês ouviram e leram aquilo, eles estavam tentando dizer tudo. Veja você, eles estavam tentando destruir o efeito da palavra. Se eles pudessem simplesmente destruir e substituí-la por credo ou por algo que o homem tenha feito, aquilo fará com que seus credos ou seus olhos pareçam melhores do que a palavra.
Então eles destroem com suas tradições. É assim que eles estão tentando destruir a palavra de Deus. É através da política denominacional. Aleluia. Agora veja. A Bíblia diz que a natureza tem se unido. Veja, você simplesmente, se você observar a natureza, ela mesmo é um sinal, é um calendário de Deus. Nós já estamos entrando para o final, para fechar aqui com chave de ouro. Veja, até aqui eu repito, você está entendendo que há duas uniões maiores acontecendo hoje. O ecumenismo e o cumenismo. Comunismo e o ecumenismo. Mas há uma terceira união espiritual. E essa tem que ser entre nós. E essa união não temos uma liderança humana, mas uma liderança de espírito. Observe a natureza. Se você observar, a natureza é um sinal do calendário de Deus. Você sabia disso? Jesus disse para observar a natureza. O mar estaria revolto, haveria diferentes coisas, terremotos em vários lugares, rivalidade das nações, sinais no céu, sinais na terra. Em todos os lugares haveriam sinais deste tempo que estaria por vir. Observe as nuvens. Antes que as nuvens possam trazer uma tempestade, você sabe como isso opera? Várias nuvens pequeninas se juntam e formam uma grande nuvem. União. Bem, há um pouquinho de vento soprando estas aqui, há um pouquinho de vento soprando aquelas pequeninas, e então sopra todas juntos e formam um redemoinho. E elas se unem antes que possa ter a tempestade, elas têm que fazê-lo. Observem os patos, os gansos se unem antes de deixarem seu país, bem? Eles se unem. Você pode vê-los voando desta lagoa para aquela outra lagoa, daqui para lá, mas todos juntos. Eu anotei aqui, irmão Adriano, me deu seu algo, eu anotei aqui assim: não se afaste do bando. Não é hora de afastar-se do bando. É hora de estar no bando. Irmão Rodrigo, bando é o que se chama um grupo de águias, de pássaros, é isso? E nós somos águias. Então não se afaste do bando. Esteja no bando, para de brincar com as coisas de Deus. Você que está me ouvindo, talvez está afastado do seu povo, da sua igreja, volte correndo para a sua igreja. Ame o seu pastor, respeite o seu pastor. Alguém diz, mas esse pastor não é para tal região, esse pastor não é para aquele. Então você tem mais olhos, como disse o profeta aqui, os seus olhos veem melhor as coisas do que Deus. Todo mundo está vendo que o pastor não é para tal lugar e Deus não está vendo, está brincando com as coisas. Se Deus te deu esse pastor, fique do lado dele. Você só deve sair de um pastor se houver doutrina errada, não houver alimento para você. Aí é outra coisa. Agora, por nada, você deve deixar um pastor. Caso contrário, só desgraça, só derrota para você. Veja, o profeta disse, eles voam junto, vão de uma lagoa para outra, se ajuntando, eles estão se unindo, se aprontando para a partida. Vejam, é simplesmente, esta é a natureza, e Deus criou a natureza, e a natureza age através dos planos de Deus. É uma lei não escrita, irmãos, uma lei não escrita. A natureza age de acordo com suas leis. Justamente como estava falando em um funeral, ele mostra sobre a sepultura da flor, quando cai ali, levanta. Os patos se juntarão, todos eles se reunirão ao redor de um líder. Lá, eles de alguma maneira saberão. Eu não sei como eles fazem isso, irmão,
mas eles sabem que determinado patinho é o líder. Há uma votação no meio deles? Sabe que é uma votação no meio dos patinhos para saber, esse é o líder? Não. É algo entre eles, uma lei não escrita, que eles começam a apontar aquilo, eles começam a olhar, dizem, mas isso aqui começa a se encostar. É como Deus faz com um homem chamado. Ele está ali simplesmente vivendo sua vida, tocando sua vida, mas de repente alguém encosta, o outro encosta e vai ali mostrando, e ele vai, se aquilo fechar com a sua natureza, que Deus deu para ele espiritual, uma natureza espiritual, ele verá que ele está no lugar certo. Veja, eu não sei como eles fazem isso, mas eles sabem que determinado patinho é o líder, e aquele pequeno companheiro, todos eles se ajuntam e se reúnem bem ao redor dele, e se levantam pelo ar, e ele nunca havia saído daquela lagoa, mas ele irá diretamente para Louisiana, ou para Texas, ou aonde ir para um arrozal. Vejam, antes que ele tome voo para deixar as suas casas onde haviam nascido naquele ano, eles se ajuntam, amém? Antes deles tomarem voo, eles se ajuntam. Aí está você, junto ao redor do seu líder. O problema está, irmãos, é em que o homem não conhece o seu líder. Sim, Senhor. Eles se ajuntarão ao redor de uma denominação, eles se ajuntarão ao redor de um bispo ou de algum homem, mas eles não se ajuntam ao redor do seu líder, o Espírito Santo e a palavra. Bem, eles dizem, bom, eu tenho medo de ficar um pouco fanático, eu tenho medo de levantar com o pé errado. Aí está você. O que seria se o pequeno patinho dissesse, eu simplesmente não gosto da maneira que ele mantém suas pernas? Eu creio que não o seguirei. Ele vai morrer de frio. Ele vai morrer de frio. Será apanhado lá em cima, se não tornar o voo quando ele for. Aquilo os une, e a natureza faz isto. Irmãos, não se afaste do bando. O frio chega. Caiu um pássaro lá na tua casa, se perdeu do bando. Ainda bem que caiu na casa da pessoa certa. Tem lá uma Lavínia, uma Esther, uma Ezequiel cuidando. Caiu um agora, há poucos dias na frente da minha casa. Cheguei, a Manaíra estava com a vizinha lá, tentando socorrer o bicho, igual aquele que caiu lá na tua casa. O Vicente está aqui, ajudou nós a tirar, colocamos uma escada, pegamos o bicho, morreu no outro dia, não conseguiu salvar, saiu do bando, irmão, afastou do bando. É hora de você correr para onde está o bando, romper com tudo e correr para onde está o bando. Eu tive uma experiência lá em casa há pouco tempo, ficamos cuidando lá o pasto do Mão Sabino, lá, ele viajou, estava lá o Mão Vicente e nós ali, conversando, Manair feliz da vida, o bichinho me conhece já, quase falando com ela, pulava no ombro, descia e tal, solto à vontade, mas ele estava sozinho, Maju, fugiu do bando. Mas tem uma coisa, nós estávamos lá, tudo normal, como qualquer outro dia, mas passou um bando lá, e deu uns gritos com ele, e ele passou na frente do Mão Vicente, que foi um raio. O Mão Vicente tomou um susto, aquele pássaro foi, juntou um outro que estava num fio de luz e foram embora. Por quê, irmão? Ele não estava no lugar que era para ele estar. E a águia é desse jeito. Se tem alguma águia me ouvindo, não tem comida aí, voe. Ouça a voz da grande águia Jesus Cristo, através de uma mensagem, voe desse sistema. Aqui tem comida de águia para você, aqui tem batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui tem santa ceia com vinho, consorciado ao lava-pés, aqui tem profeta. Então a natureza explica isso. De um lado um caiu do bando, se arrebentou, um até morreu, o outro está sendo cuidado ainda, né, Master?
O outro lado, um estava fora do lugar, viu o bando passar e disse: não é meu lugar aqui, eu vou embora. Aleluia. É bom demais ser simples. Nós estamos falando de coisas profundas na simplicidade, irmão Luiz. É hora de união. É hora de união com a palavra. É hora de parar com sentimentos humanos. É hora que, ao invés de incentivar seu filho, sua filha, a ir para um sistema, para uma denominação, ou para a igreja católica, sentar e dizer: meu filho, sai disso, que isso é a marca da besta. O problema é que o homem não conhece seu líder. Eu tenho medo de ficar fanático. Eu tenho medo de levantar com o pé errado. Os gansos se unem e se reúnem ao redor do seu líder, e eles fazem a mesma coisa. Você já observou o enxame de abelha? As abelhas se unem diante de sua colmeia, reúnem-se ao redor de sua rainha. Isso é correto, e onde ela vai, as outras também vão. O que eles fazem hoje? Eles se reúnem em suas colmeias, exatamente cada natureza. Os peixes se reúnem, irmão Luiz, antes de terminar a primavera lá no oceano. Você pode encontrar os seus grandes, chamamos corcundas, salmão. Eles se reúnem ali. O profeta diz: veja, deixa eu ler aqui. Eles se reúnem. Antes daquela correnteza entrar, você vê milhares deles lá naquele mar chegando, e a água é salgada, mas verdadeiramente eles são peixes de água doce, e aqui vem eles diretamente daquela água doce, subindo para a estação de desova. Eles sobem até lá e desovam, cerca de cada 4 anos, e morrem logo que desovam. E eles sabem que estão indo até lá para morrer, e você não pode impedi-los com nada. Eles pularão seus saltos e tudo mais, subindo lá em cima, sabendo que eles estão indo para morrer, mas a lei da natureza os faz. Se tem uma lei lá que faz isso, tem uma lei que tem alguém para cumprir tal papel na terra. Judas veio para cumprir o papel dele. O ecumenismo veio para cumprir o papel dele. E a noiva tem que cumprir o seu papel. Judas, irmão, ele veio para aquilo, mas mesmo assim Jesus falou assim: ai de quem, ai aquele que trair. O Filho do Homem está entregue, mas ai daquele por quem fizer isso. Mas ele veio para aquilo. Quer dizer, vai brigar com Deus? A natureza faz. As nações estão se rompendo. Pois vimos que o tempo agora, que eles têm o que fazer, que eles têm que fazer isso. As nações estão se unindo, e eles têm que fazer isso. Nós estamos em curso a um distúrbio nacional. Vemos que as nações estão rompendo suas relações. Não está em guerra agora? Que mensagem para a hora, profética. 63 foi pregado. Olha só, nós estamos em curso a um distúrbio nacional. Não estamos agora? A um distúrbio nacional? Oh meu Deus, você tem que dar graças a Deus por essa mensagem. Por isso nós amamos essa mensagem. Vemos que as nações estão rompendo suas relações de ano em ano. Encontramos esta nação sendo engolida pelo comunismo. Aquela outra sendo engolida pelo comunismo. E bem aqui em nossa própria nação, isto é uma colmeia com o comunismo, e ele tomará conta. Vejam, ele fará isto, não há maneira de impedi-lo. Por quê? Da mesma forma que você não poderia barrar Tito, as pessoas têm rejeitado a Deus e sua palavra. Sim, Senhor, então eles irão fazer isso, e vemos isso em processo. O profeta diz: eu geralmente tomo 2 horas. Nós não vamos passar não, estamos terminando. Observe, agora, eles estão bem agora se unindo.
Você diz, irmão Brando, isso é verdade? Eles estão indo para a batalha do Armagedon. Exatamente o que eles farão, vem? Eles estão se unindo para aquilo, exatamente isso é porque nós obtivemos a ONU e tudo que temos. O mundo ocidental está se unindo contra o mundo oriental, o comunismo e assim sucessivamente estão se unindo, as igrejas estão se unindo, tudo parece estar se unindo, unidade, unindo-se. Também enquanto toda essa nação, essa união da nação, esses sinais, os sinais das nações, nós vemos aqui fora no mundo, terremoto, vários lugares diferentes, coisas se unindo, trazendo o mundo para mais junto. O mundo para mais junto. Trazendo as pessoas para mais perto. Todas as igrejas estão juntas. Todas essas coisas. E enquanto todas essas uniões vão em frente, elas vão ir, irmãos. A outra união indo avante. Amém? E isto é o que eu desejo apontar para vocês agora. Deus está unindo a sua noiva. Ele está vindo do oeste, ela está vindo do oeste, do leste, do norte e do sul. Há um tempo de união e esta é agora. E para que ela está se unindo? Para o rapto. Amém? Deus a está preparando. Sim, Senhor, a unidade. Com que ela está se unindo? Com que você está se unindo? Com a palavra. Pois os céus e a terra passarão, mas minhas palavras nunca hão de passar. Ela está se unindo com o assim diz o Senhor. A mensagem é assim diz o Senhor. Sem se importar com o que qualquer denominação ou qualquer pessoa diz. Ela está se unindo. A Bíblia é assim diz o Senhor. A mensagem é assim diz o Senhor. Porque ela fala da Bíblia. Ela está se unindo com assim diz o Senhor, não sem se importar com o que qualquer denominação ou qualquer pessoa diz, ela está se unindo. Ela está se preparando, porque ela é a noiva. Isto é correto? E ela está se unindo com o seu noivo. Vem, e o noivo é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a igreja, a noiva, a palavra, a igreja, a noiva e a palavra se tornam um só. Até que a própria palavra, ela mesma, faça as obras do noivo. Amém? Vê você isto? Você tem obras. A obra dele, obra da palavra. Então deixa, eles estão se unindo. Embora a gente olhando e veja que um está se unindo enganado, Deus permite isso e vai haver salvos ali. Eles estão como Israel estava, adorando a Deus, se unindo por Deus, mas não para ir no rapto, mas haverá salvos ali, eu creio. Mas o outro lado está unindo sobre um cabeça. E esse é o inimigo de Deus. É o que nós vimos aqui. Creio que você entende isso. Mas aqui há união. E essa não é por partido. Essa não é por uma ideia. Essa não é por ser a maior, por ser a melhor. Essa é unida por um Espírito, formando um corpo. Por um Espírito fomos batizados, formando um corpo. E essa união que está acontecendo é para ficar do lado do assim diz o Senhor. Ser preparada pelo assim diz o Senhor. Não para lutar por uma terra, mas para tomar posse da terra que já é dela. Essa chama-se a noiva eleita. E o rapto virá. E nós iremos, e passaremos 3 anos e meio na glória, enquanto aqui a tribulação cai. Mas após 3 anos e meio nós viremos, e essa terra será purificada, e nós estaremos morando aqui, nessa terra, purificada. Você crê nisso?
Seja feliz, meu irmão. Eu te digo que você vai sentir Deus essa semana mais que nunca na sua vida. Eu te digo isso, porque o seu espírito está alimentando dessa palavra. Isso é como imã, um gruda no outro. Cante, regozije. Não deixe a tristeza de pegar essa semana. Alegre o seu coração. William da Silva Neto, Deus te abençoe. Irmão Orides, Deus abençoe. Roseli Brum, Deus abençoe. Jair Cardoso, Deus abençoe. A Sandra Vaz, Deus abençoe. Vera Rodrigues, Deus abençoe. Alcemir Vaz, Deus abençoe. Irmã Catarina Ignacio, Deus abençoe. Jurandir Pinheiro Batista, Deus abençoe. O irmão Jairo dos Santos, Deus abençoe. Todos que estavam em conexão, Deus seja a porção de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te guarde, te dê uma semana abençoada. Em nome do Senhor.